Bom, continuamos nessa aula conversando sobre obrigações acessórias. Sabemos que constitui fato gerador da obrigação acessória qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não constitua a obrigação principal. Então, o descumprimento de obrigação acessória, descumpriu, vai sujeitar o infrator à multa variável. Bom, a primeira obrigação é relacionada com a confecção da folha de pagamento, não é? A empresa ela tem que elaborar a folha de pagamento, essa folha ela é mensal, ela vai registrar a remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados. Então, a folha não deve ser entendida como, contendo o registro só do que se pagou ao empregado. Tem que ter por categoria a remuneração de empregado, de avulso, de contribuinte individual. A folha ela é feita de forma coletiva, mas ela deve ser feita por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviço. E ela deve ter a totalização e resumo geral. Então, para cada folha eu tenho que ter a totalização, tem que ter um resumo dos pagamentos, e pagamentos esses envolvendo tanto parcelas integrantes quanto não integrantes, tá? Na folha vai ter discriminadamente nome de cada segurado que prestou serviço e o cargo, função ou serviço prestado pelo segurado. Os segurados, eles devem estar na folha agrupados por categorias, os empregados, os avulsos e os contribuintes individuais. Quer dizer que o sócio da empresa vai aparecer na folha, o contador, o advogado, o consultor? Com certeza, tá? Ah, o eletricista veio e prestou um serviço, eu contratei um arquiteto para fazer um projeto e paguei a ele honorários. Todas essas pessoas vão entrar na folha de pagamento. É interessante, às vezes você vê, eu tenho uma empresa, mas eu não tenho ninguém na minha folha de pagamento. Eu terceirizo tudo, eu pago remuneração, eu pago honorário para o arquiteto, eu pago honorário para outro profissional. Gente, a folha de pagamento não é só para ser dos empregados. Folha de pagamento deve conter todo e qualquer segurado que prestou serviço à empresa. Também tem que se identificar o nome da segurada que está em gozo de salário maternidade. Tem que se destacar parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, os descontos legais efetuados em imposto de renda, previdência, tudo deve estar lá consignado, e indicar o número de cotas de salário família atribuídas a cada segurado, empregado ou avulso, No caso de avulso, quem paga salário família é o ógmo ou o sindicato mediante convênio. Então, esse pagamento de salário família para avulso só estaria numa folha feita, pelo ógmo ou pelo sindicato, no caso, uma folha do sindicato específica para registrar pagamento de salário família. Bom, a empresa, ela deve manter em cada estabelecimento, em cada obra de construção civil executada, sob sua responsabilidade, uma cópia da respectiva folha de pagamento. A responsabilidade pela preparação das folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos, portuários e não portuários, tá? É do ógmo ou do sindicato de trabalhadores avulsos. Então, portuários, quem faz a folha é o ógmo. Sindicato, quem faz a folha é o sindicato, avulso, desculpa. Avulso portuário, quem faz a folha é o ógmo. Não portuário é o sindicato, tá? Agora vamos falar da obrigatoriedade que as empresas têm de descontar as contribuições dos segurados. Então, a empresa ela é obrigada a efetuar o desconto das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. A empresa desconta do empregado e recolhe. A empresa desconta a contribuição do contribuinte individual e recolhe, tá? No caso dos avulsos, a gente vai ver que é obrigação de avulso não portuário, é obrigação da empresa tomadora fazer esse desconto e recolher. No caso dos portuários, é o ógmo que faz o desconto dos avulsos e recolhe. Também a empresa, ela é obrigada, quando a empresa for notificada pelo INSS, ela é obrigada a descontar benefícios indevidamente recebidos. Então, a empresa ela está obrigada a descontar da remuneração paga aos segurados a seus serviços e importância proveniente de dívida ou responsabilidade desses segurados,
contraídas junto à Seguridade Social relativamente a benefícios pagos indevidamente. Então, o segurado que tenha recebido indevidamente benefício previdenciário, o INSS, em vez de solicitar ele para devolver, solicita à empresa onde ele trabalha que efetue o desconto das importâncias da sua remuneração e a empresa é obrigada a atender, tá? Também no que diz respeito aos segurados, as empresas inscrevem os segurados. A empresa é obrigada a inscrever no regime geral os empregados e os avulsos a seu serviço. No caso do empregado, a inscrição é efetuada diretamente na empresa, mediante o preenchimento de documentos que habilitem o empregado ao exercício da sua atividade, formalizada pelo contrato de trabalho. Já a inscrição dos avulsos, tá? Inscrição dos avulsos é efetuada diretamente no ógmo, se eles forem portuários, ou no sindicato de classe, tá? Para os avulsos não portuários. E como é que se faz a inscrição de um avulso? Mediante cadastramento e registro do trabalhador, respectivamente no ógmo ou no sindicato. A empresa ela também está obrigada a inscrever, quando pessoa jurídica, ela inscreve como contribuintes individuais, a partir de 1º de janeiro de 2003, as pessoas físicas contratadas sem vínculo empregatício, os sócios, tá? Os cooperados, no caso da cooperativa de trabalho e de produção, quando essas pessoas não estiverem inscritas. Então, se tem um cooperado não inscrito, a cooperativa tem que inscrever. Se tem um contribuinte individual, por exemplo, um sócio de uma empresa, não está inscrito na Previdência, ele exerce gerência remunerada, ele recebe prolabore, ele é segurado obrigatório como individual. A empresa tem que inscrever. A empresa contratou um profissional para prestar um serviço, pede o número do NIT ao profissional, ele não está inscrito, a empresa tem que inscrever. Já a filiação e inscrição do trabalhador rural de pequeno prazo, que é aquele que presta serviço a contratante, sempre produtor pessoa física, pelo prazo máximo de 2 meses por ano para o mesmo empregador. Esse indivíduo, para ele ser considerado trabalhador de pequeno prazo, ele tem que estar inscrito na Previdência e informado na GFIP. Se ele não tiver informado na GFIP, ele não poderá ser entendido como sendo um trabalhador de pequeno prazo. Então, filiação e inscrição de trabalhador rural de pequeno prazo, tá, na Previdência, decorre automaticamente da sua inclusão na GFIP. Se ele estiver trabalhando numa fazenda para um produtor pessoa física, ele não for informado na GFIP, não é que ele não seja filiado para a Previdência, não, tá? Ele é filiado, trabalhou, filiou, não tem querer. Só que ele nunca vai poder ser considerado como um trabalhador de pequeno prazo, tá? Bom, a empresa também tem que fornecer ao contribuinte individual, tá, o comprovante de pagamento. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer ao contribuinte individual que lhe presta serviço comprovante do pagamento de remuneração, consignando nesse comprovante a identificação completa da empresa, inclusive com CNPJ, número de inscrição no segurado no regime geral, valor da remuneração que pagou esse segurado, desconto da contribuição efetuado e o compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e também a contribuição será recolhida, tá? Matrícula, que é uma obrigação de fazer, que diz respeito a obras de construção civil e a equiparados à empresa que não estejam obrigados a CNPJ. Então, a empresa ela se matricula na Receita dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, quando se tratar, na verdade, de um equiparado à empresa não sujeita à inscrição no CNPJ. Então, aquela empresa obrigada a CNPJ, que está inscrita no CNPJ, ela já está matriculada. Mas se tem um equiparado à empresa que não tem obrigação de ter CNPJ, ele vai ter que providenciar em 30 dias do início de suas atividades a matrícula junto à Receita. Essa empresa, tá? Se ela tiver obras de construção civil, vamos dizer que a empresa até tem o seu CNPJ direitinho, mas ela tem obras de construção civil e ela vai ter que matricular cada obra de construção civil de sua propriedade ou que está sendo executada sob sua responsabilidade, também matricula junto à Receita no prazo de 30 dias do início da atividade daquela obra. Então, é a chamada matrícula SEI, Cadastro Específico do INSS.
cada obra vai ter a sua matrícula SEI. Bom, também vimos que existe uma obrigação acessória que é a de comunicar a existência ou inexistência de registro, com G, de óbitos, tá? Então, o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais, ele está obrigado a comunicar ao INSS, e aqui é INSS mesmo, existe um sistema que é o SISOB, para comunicação de óbitos. Então, vai se comunicar ao INSS até o dia 10 do mês seguinte, a ocorrência ou não ocorrência de óbitos do mês imediatamente anterior, tá? Sabemos que o município vai comunicar a emissão de alvarás e habites para obras de construção civil, tá? A dirigente de órgãos municipais competentes está obrigada a prestar à Receita informações concernentes a alvarás e habites de construção civil ou documento equivalente relativos a obras de construção civil. Sabemos que as empresas têm a obrigação de escriturar, porque a empresa está obrigada a lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Esses lançamentos nos livros Diário e Razão vão ser exigidos após 90 dias da ocorrência dos fatos geradores das contribuições e os lançamentos devem atender ao princípio contábil do regime de competência e esses lançamentos, que devem constar em contas individualizadas, devem conter todos os fatos geradores de contribuições sociais, de forma a identificar clara e precisamente rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, contribuições sociais, descontadas dos segurados, contribuições a cargo da empresa, valores retidos de empresas prestadoras de serviço, aquela retenção de 11% que se faz no contexto da cessão de mão de obra, valores pagos a cooperativas de trabalho e os totais recolhidos por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços. Estão desobrigadas de apresentar a escrita contábil as pessoas físicas equiparadas à empresa, matriculadas no SEI, o pequeno comerciante, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido e a pessoa que seja optante pelo Simples Federal ou Simples Nacional. Na verdade, isso aqui tem uma interrogação, porque é o seguinte, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido está dispensada de apresentar livro diário e razão, desde que escriture caixa e registro de inventário. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, microempresa ou EPP, está desobrigada, tá, de apresentar a contabilidade. Tá? O que ela tem obrigação de escriturar é caixa e registro de inventário e manter os documentos, documentos que geraram aqueles lançamentos. Se eu chego numa microempresa e ela não tem o caixa, eu autuo a microempresa porque ela não apresentou o caixa. Mas se eu chegar numa empresa que é tributada com base no lucro presumido e ela não apresentar o caixa, eu autuo essa empresa porque ela não me apresentou o diário e razão. Porque no momento em que a empresa tributada com base no lucro real, tá, não apresenta o caixa, ela volta a estar obrigada ao diário e à razão. A dispensa da empresa de apresentar diário e razão, quando é tributada com base no lucro presumido, é condicionada à apresentação do caixa. Se ela não escritura o caixa, volta a ser obrigada ao diário e razão. No caso da microempresa e EPP do Simples Nacional, se ela não me apresentar o caixa, eu autuo porque ela não apresentou o caixa. Tá? Eu não vou autuá-la porque ela, não apresentando o caixa, ela ficou obrigada a ter o livro diário e razão. Tá? Bom, as empresas são obrigadas a apresentar livros e documentos, tá? Mas não só a empresa, como também o servidor de órgão público, da administração direta e indireta, o segurado da Previdência, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial, síndico ou seu representante, comissário ou liquidante, todos estão obrigados a exibir documentos e livros relacionados com as contribuições, tá, previdenciárias, bem como devem apresentar esses livros revestidos, tá, das formalidades legais exigidas, formalidades, particularizadas para cada caso. Bom,
Também temos a obrigação de apresentar informações e esclarecimentos. A empresa está obrigada a apresentar ao INSS e à Receita os documentos que contêm informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecidas ou os esclarecimentos necessários à fiscalização. Exigência de prova de inexistência de débito. Existem várias situações previstas lá no artigo 257 do regulamento, onde se exige a apresentação da certidão negativa de débito, ou em caso de suspensão da exigibilidade, pode ser apresentada a certidão positiva com efeitos negativos. Então, o servidor serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial é obrigado a exigir documento comprobatório de inexistência de débito quando da contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal creditício. Então, quando uma empresa vai participar de uma licitação, o servidor responsável deve exigir dessa empresa a certidão negativa de débito. Ah, mas essa empresa tem um parcelamento, um débito parcelado. Então, vai obter uma certidão positiva com efeitos de negativo se esse parcelamento estiver em dia. O servidor, o serventuário da Justiça ou titular de serventia extrajudicial é obrigado também a exigir o documento comprobatório de inexistência de débito quando da alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. Então, alguém quando vai, uma empresa, né, vai vender um imóvel, tá, do seu permanente. Essa empresa não está vendendo uma unidade que ela construiu, porque não é construtora, não é imobiliária. Essa empresa, então, para poder, né, registrar a alienação desse imóvel no cartório, vai ter que apresentar a certidão. É obrigação do serventuário, da pessoa do cartório, exigir da empresa que está registrando aquela alienação a certidão negativa de débito. Servidor, serventuário ou titular de serventia extrajudicial são obrigados a exigir a apresentação de documento comprobatório de inexistência de débito quando da alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel incorporado ao ativo permanente. Esse valor já aumentou, já está na casa dos R$42 mil. Então, bens acima desse patamar, né, bens móveis incorporados ao ativo permanente, quando for se fazer o registro da alienação desse caminhão, desse carro, o servidor responsável pelo registro está obrigado a exigir da empresa a certidão negativa de débito. Aqui, o servidor da junta comercial, tá, o responsável lá no cartório, quando for registrar aqui qualquer tipo de modificação, tá, na hora do registro ou arquivamento no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de empresa individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou simples, transferência de controle de cotas numa sociedade limitada, o servidor lá da junta comercial, ao registrar, por exemplo, a transferência de controle de cotas, né, o aditivo que, né, prevê a transferência de controle de cotas de um sócio que está saindo para outro que está entrando, ele vai ter que exigir a certidão negativa de débito da empresa para fazer esse registro. Também aqui, tá, servidor, serventuário da Justiça ou titular de serventia extrajudicial, eles estão obrigados a exigir documento comprobatório de inexistência de débito, ou seja, certidão negativa do proprietário, pessoa física ou jurídica de obra de construção civil, quando da averbação no registro de imóveis. Então, vai se averbar a obra lá no registro de imóveis, o serventuário lá, o escrevente, o titular, vai ter que exigir a certidão negativa com o objetivo de averbar aquela obra, tá? Também aqui nós temos o incorporador. O incorporador, ele registra, ele averba no registro de imóveis, tá? O chamado, né, memorial de incorporação. E nesse momento o cartório tem que exigir a certidão negativa de débito, tá? Então, o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial está obrigado a exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador quando ele vai averbar uma obra, além de exigir a certidão quando o incorporador
foi lá e escreveu o memorial de incorporação. Então, existe uma certidão que é para registrar o memorial de incorporação e existe uma certidão específica para a obra que vai ser averbada no cartório. E o serventuário, a pessoa que trabalha lá no cartório, vai ter que exigir daquele incorporador a certidão negativa para poder fazer ou a averbação da obra ou a certidão negativa para fazer a inscrição do memorial de incorporação. Bom, existe uma obrigação que é prevista para, a administração pública, que é a de consignar em dotações orçamentárias os recursos necessários para o pagamento da contribuição. Então, o dirigente de entidade da administração pública, direta ou indireta, deve consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Então, vejam vocês que na administração pública, se não houver previsão orçamentária, se não houver inclusão daqueles montantes no orçamento, não vão aparecer os recursos necessários para o pagamento das contribuições, porque órgãos públicos, muitas vezes, na maioria das vezes, vão ter, sim, segurados do regime geral lhe prestando serviço. Então, são devidas contribuições sobre as remunerações desses segurados e para que existam os recursos necessários para pagar as contribuições devidas pelo órgão público sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviço, é preciso ter previsão orçamentária. Então, é por isso que precisa consignar a dotação orçamentária necessária para pagar essas contribuições, tá? Bom, quanto à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, nós temos que a entidade promotora do espetáculo desportivo, ela é obrigada a descontar a contribuição de 5% sobre a receita proveniente do espetáculo desportivo, de que participe a associação desportiva, que mantém equipe de futebol profissional, e depois fazer o recolhimento desses 5% retidos. Essa obrigação de descontar os 5% é uma obrigação de fazer para a entidade promotora. A obrigação principal acontece quando a entidade promotora recolhe os 5% descontados. A empresa ou entidade patrocinadora também tem que reter a contribuição de 5% sobre o valor da receita bruta de patrocínio destinada à associação desportiva. Arrecadar 5% da receita é obrigação de fazer, é obrigação acessória. O recolhimento é obrigação principal, porque vocês vão de convir que um patrocinador ele pode muito bem recolher os 5% sem ter descontado. Ele cumpriu a obrigação principal, mas não cumpriu a obrigação acessória, que é a de descontar, arrecadar os 5% da associação desportiva. Então, cabe à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-os detalhadamente, porque é o total das receitas que vai servir de base para a contribuição de 5% que a entidade promotora deve descontar e recolher. Essa obrigação aqui, ela está desatualizada no sentido de que esse Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte não existe mais. Então, a informação vai sair do Ministério de Esportes para a Receita Federal, com a antecedência necessária. Tem que se informar a realização de todo o espetáculo desportivo, de que a associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional participe no território nacional. Então, essa obrigação de informar com a antecedência necessária, tá? É importante porque a cada jogo você passa a ter um vencimento diário. O jogo foi na quarta, tem guia entrando na rede bancária na sexta, porque o recolhimento tem que ser feito até o segundo dia útil. Então, esse calendário de eventos é importante para a Receita controlar a regularidade dos recolhimentos da contribuição de 5% sobre a receita dos eventos desportivos, tá? Então, aqui nós vamos encerrar essa aula de obrigações acessórias. Na próxima aula, nós estaremos ainda conversando sobre obrigações acessórias, iniciando pelas obrigações acessórias que são vinculadas a gerenciamento de riscos. Tá? Nós temos a obrigação de comunicar o acidente de trabalho, obrigação de confeccionar o perfil profissiográfico previdenciário, obrigação de emitir laudo técnico de condições ambientais.
Nós também temos para aquelas empresas de TI, TIC, fazerem jus à redução da contribuição de terceiros. Essas empresas devem manter o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e reduzir a meta. Tem como meta reduzir a quantidade de acidentes ocorridos no período, tá? Então, nós temos várias obrigações. Se nós fôssemos listar, numerando todas as obrigações de fazer, mais a obrigação de não fazer, que é a de não distribuir lucros estando em débito, nós poderíamos chegar facilmente a quase 50 obrigações acessórias. Porque toda a disposição de lei e regulamento que diz a empresa está obrigada a empresa deve fazer isso, é uma obrigação de fazer, é uma obrigação acessória, tá? Então, nós temos, inclusive, obrigações de segurados especiais, de comunicar a receita, se eles, né, não venderam nada a empresas adquirentes, tá? Se eles só vendem no varejo. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Encerramos aqui, próxima aula, de novo, obrigações acessórias. Até lá, gente.